Mentalidade de escassez, ela olha tudo a partir de uma perspectiva de falta. Muitas vezes a gente está debaixo de uma mentalidade de escassez tão grande que quando Deus nos dá uma visão extraordinária, a gente já leva direto ele para essa sala, para dizer: Deus, você não está entendendo, eu não tenho o que precisa para viver o que você está me mostrando. Eu não sei o que eu precisaria saber para viver o que você está me dizendo. Eu não sei, eu não tenho, eu não posso. Irmão, mas guarda isso, se Deus está te mostrando algo, não é necessariamente porque você tem, sabe ou pode, mas é porque Ele tem, Ele sabe, Ele pode e Ele quer te levar até lá. Muitas vezes o como está roubando da gente o quem. Como vai acontecer? Eu não sei, mas quem prometeu é fiel para cumprir. Como vai se abrir? Como? Eu não sei, mas quem disse que vai abrir, Ele é poderoso para fazer. Irmão, esquece o como, confia no quem. Como vai ser? Como vai se sustentar? Como vai se pagar? Como vai se cumprir? Como? Eu não sei, o como eu não sei. Abraão também não sabia. Deus só deu um comando: sai da sua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Pedro também não sabia. Jesus só disse: larga tudo e vem me seguir, eu vou te tornar pescador de homens. Talvez até aquele momento ele nem soubesse muito bem o que significava pescar homens, mas ele não parou para gastar tempo com como, ele gastou tempo com quem. Se esse cara, como a palavra, fez o que eu acabei de ver fazendo, imagina caminhando ao lado dele o que eu não vou ver. Mentalidade de escassez, ela sempre leva a gente para sabotar promessas e impossibilidades a partir de uma falta. Eu não tenho, eu não posso, eu não sei. Mas Deus tem, Deus pode, Deus sabe. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Alguém aqui nessa noite, do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Pega essa chave, irmãos. Nossas batalhas são quase sempre ganhas na mente. E é por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa mente, da nossa mentalidade, das nossas emoções, das nossas percepções, da nossa visão de mundo. Porque às vezes a nossa fé até está alinhada, mas a nossa mentalidade pode sabotar a gente. Tem uma frase que ficou conhecida como sendo da Margaret Thatcher, na verdade é de um outro autor chamado Frank Outlaw, que o pai dela sempre citava para ela. Mas ela usou essa citação em um discurso. Ela era conhecida como a Dama de Ferro, uma das mulheres mais importantes na política do mundo contemporâneo. E ela usou em um dos discursos, e essa frase dela, essa citação, ficou muito conhecida. Ela diz assim: cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Você percebe que o nosso destino é uma expressão de uma cadeia de situações que começa nos nossos pensamentos. O que eu penso modela o que eu falo determina o que eu faço constrói os hábitos que eu tenho, eles definem o caráter que eu carrego aponta para o meu destino. E é por isso, irmão, que é tão importante a gente viver o que a palavra fala de metanoia. A Bíblia chega ao ponto de dizer que para vivermos a vontade de Deus é necessário, é uma condicional, que a nossa mentalidade seja transformada. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. E é por isso que eu preciso ter o meu pensamento, a minha mentalidade redimida. A graça me tornou filho de Deus, mas se a minha mentalidade não for de filho, eu vou viver pedindo as coisas como um favor. Por quê? Porque eu sou filho, e a minha filiação me dá acesso e intimidade na casa do meu pai. Logo, na minha jornada de fé, quando eu entendo que recebi o espírito de adoção, pelo qual eu clamo Abba, Pai, eu fui adotado, eu não sou mais escravo, agora eu sou filho. Então tem muitas coisas que eu não vou pedir como favor, eu vou acessar como herança. Eu tenho livre acesso. Por quê? Porque o meu pai é o dono, então eu tenho como filiação e herança acesso a toda boa palavra, a toda boa promessa, a toda herança justa, a paz que excede todo entendimento, a proteção em meio a cenários de caos. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Não é só sobre ser filho, você tem que se enxergar como filho, você tem que se mover como filho. Alguém comigo aqui? Ora, irmão, guarda isso. A multidão que questiona os seus milagres vai contar os seus testemunhos. O ambiente que viu os seus desafios vai contar seus testemunhos. Por isso que a gente
gente tem que escolher. Você quer ficar com a opinião dos homens ou com uma palavra de Deus? Você quer ficar com um sentimento ou você quer ficar com uma palavra de Deus? A Bíblia diz: não nos movemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Você precisa pensar o que Deus pensa. Seu casamento está em crise, pensa o que Deus pensa sobre casamento. Seus filhos estão revoltados, é uma fase difícil, pensa no que Deus fala a respeito de filhos. Os meus filhos serão como flechas liberadas sobre as nações, não serão motivo de vergonha. Eles cresceram no caminho do Senhor e não vão se desviar dele. Jesus, eu abençoo os meus filhos para que eles possam ir aonde eu não fui, possam viver o que eu não vivi. Os meus filhos serão maiores que eu, serão mais sábios do que eu, carregarão mais unção do que eu carrego, viverão mais milagres do que eu já vivi. Irmão, você precisa olhar para o teu negócio e pensar o que Deus pensa. Pai, o Senhor é o Deus da provisão. A tua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Eu preciso de tão pouco para romper, mas eu não vim aqui te pedir como favor, eu vim aqui, Pai, acessar a minha herança. Eu sou o teu filho e eu tenho, Pai, liberdade para acessar tudo que eu preciso. A tua palavra diz que o Senhor nunca viu um justo mendigar o pão ou sua descendência passar fome. Jesus, eu acesso hoje a riqueza do tipo de Deus. Eu acesso hoje, Pai, a prosperidade bíblica. Eu recebo hoje uma colheita superabundante. Toda a semeadura que eu já liberei ao longo dos anos, Pai, eu creio que vai vir sobre a minha casa 30, 60, até 100 vezes mais. A tua palavra diz que o generoso prosperará, aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Jesus, eu já fui generoso em tantos momentos, eu anseio pela generosidade bíblica, eu anseio, Pai, pelo transbordo. Abre as comportas dos céus, libera sobre mim, Pai, uma colheita superabundante para que todos vejam que o Senhor é bom e cuida dos seus em todo o tempo. Eu preciso, irmão, fechar os meus olhos naturais e eu preciso acessar de Deus o que Ele diz na sua palavra. Agora, sabe qual é a crise da nossa geração? Ansiamos por céus abertos, mas permanecemos com a Bíblia fechada. Ansiamos por céus abertos, mas permanecemos com a Bíblia fechada. Toda palavra que você precisa, toda liberação profética que você precisa, toda a paz que excede todo entendimento que você precisa, toda a provisão que você precisa, tudo isso, irmão, está disponível na palavra de Deus. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes.